7 às 20 horas vai ser como estruturar meus programas de atendimento nutricional. Ô Rafa, é que eu acho que a de terça-feira ainda tá salva como se fosse segunda-feira. Eu acho que é isso. Depois precisa atualizar aí no YouTube. Mas beleza, vamos para algumas simulações. E tá até com a capa errada, por isso que você não tá vendo, mas a gente já vai corrigir isso. Então, ó, simulações de quais exames você deverá requerir, fazer o requerimento, que eu tô falando que tá errado, deverá fazer o requerimento. Simulação de quais exames você deverá fazer o requerimento. 2 pontos. Então vamos lá, vamos para a simulação 1. Vamos falar sinais e sintomas. Você está lá de boa, suave no seu consultório, naquela realidade, cobrando uma grana sinistra ali na consulta do seu paciente. E aí, de repente, o seu paciente chega, fala que está apático, fala que está com... Cara, não está com muita vontade de fazer as coisas, muito cansaço, dificuldade de levantar a cama, muito sonolento, sente muito sono ao longo do dia. Esse paciente, quando você vai ver a gengiva, a mucosa, tanto da gengiva quanto dos olhos, está um pouco pálida, a pele ressecada. Essa é a situação do seu paciente. E aí você fala, ih rapaz, lascou-se. O que será que esse cara tem? Aí você tem que começar a levantar hipóteses na sua cabeça. Esses sinais e sintomas normalmente são de pacientes com anemia, fraqueza, cansaço, apatia, sonolência. Você olha, a mucosa dos olhos e também da gengiva tá ali um pouco pálida, pele ressecada. Provavelmente esse cara tá com anemia, provavelmente, sinal e sintoma. Então isso é uma hipótese, vamos colocar aqui, ó. Sinais e sintomas que eu falei para vocês: apatia, cansaço, sonolência, palidez da mucosa. Então você coloca olhos e gengiva. Que mais? Pele ressecada. Vamos colocar isso. Então você já levanta uma hipótese. Hipótese. Qual que é a hipótese? A hipótese é de anemia. Então a gente tem uma hipótese aí. Essa é a nossa hipótese de anemia. Será que está com anemia? Como que você faz para saber se o seu paciente está com anemia? Você vai ter que pedir exame de sangue. Quais exames que você costuma solicitar para investigar uma possível anemia? Então vou pôr aqui, ó, quais exames solicitar. Hemograma, é óbvio. Ai, Jeff, hemograma completo. A gente costuma falar hemograma completo, mas existe o incompleto? Não existe, mas sei lá, de praxe a gente fala hemograma completo, que se dane se você vai julgar alguém por conta disso. O hemograma, ele é composto por eritrograma, que vai falar sobre as células, a série vermelha do seu sangue, leucograma, que vai falar sobre a série branca do seu sangue, os leucócitos, as células do sistema imune, e também plaquetograma, que vai falar sobre as plaquetas. Que mais que a gente pode solicitar, que a gente deve solicitar para esse paciente que a gente está com uma suspeita de ele estar com anemia? Ferro. Mas só o ferro? Não, a gente precisa ver como que está o metabolismo desse ferro. Pergunta, senhoras e senhores nutricionistas. Esse ferro, ele cai lá na sua corrente sanguínea, ele cai lá no seu organismo e ele vai ser transportado por quem? Por uma proteína chamada de transferrina. E esse ferro, ele vai ser estocado aonde?
e um cara chamado de ferritina. Só que tem uma variável aí que a gente chama de capacidade total de ligação de ferro. Então vamos colocar aqui, ó, capacidade total de ligação do ferro, que nós abreviamos por CTLF. F não, F. E a gente pode ver se esse cara tá com uma anemia chamada de anemia perniciosa, que é por conta da carência de vitamina B12. Sim, a minha amiga, a Nutri Vegetariana, respondeu: ferritina? Sim, você está certa. A Nutri Vegetariana. Vitamina B12. Então você vai ter que solicitar isso para saber se o seu paciente ele está com anemia ou não. Tem outra aqui que eu separei. Vamos lá. Vamos sinais e sintomas. Aí vamos colocar aqui 2. Então você está lá de boa, seu paciente chega com o cabelo ali caindo mais do que normal, não quero falar sobre isso, cabelo e unha quebradiça, cabelo bem ressecado, refere ter ganho peso nos últimos meses, muito peso, sente muito frio. Esse paciente, ele sente muito frio, o que mais? Esse paciente, no caso de mulheres, obviamente, tem uma menstruação irregular, por exemplo. E qual que é a hipótese que a gente tem desse paciente, ou dessa paciente, né? Se a gente falou de menstruação, dessa paciente. Qual a hipótese? Isso são sinais e sintomas clínicos do quê? De hipotireoidismo. Então eu tenho essa hipótese. Então vamos colocar aqui, ó, sinais e sintomas. Pessoal, fica comigo até o final da live, porque pra você ter acesso a esse resumo, para você ter acesso à nossa surpresa super especial, super top, tá? Então fica comigo até o final da live, deixa de ser salame. Ai, mas eu quero dormir. Vai se catar, fica comigo até o final da live. Então, ó, queda de cabelo, cabelos e unhas quebradiços, menstruação irregular, ganho de peso, massa corporal, meu corpo deixa peso. Que mais que a gente pode pôr? Falha de memória. Qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é de hipotireoidismo. Quais exames solicitar? Mano, você pode solicitar muita coisa. Então a gente pensa, se a sua hipótese é hipotireoidismo, você vai ter que lembrar do metabolismo da tireoide, ali, de como que funciona os hormônios da tireoide, por que é controlado ou não é. Inclusive nós temos uma live que a gente discutiu só sobre isso aqui. Mas vamos lá que a gente vai recordar. A gente pode solicitar, por exemplo, o TSH, que é o hormônio que vai ser liberado ali pela nossa hipófise, mandando a tireoide funcionar. A gente pode solicitar T3, deixa eu pôr aqui rapidão, assim, T3 reverso, pode, vai, por que não? T3 reverso e T4. Você pode solicitar um anticorpo chamado de anti
tireoperoxidase. O que acontece? A tireoperoxidase, vamos falar que é uma estrutura lá que a gente tem na nossa tireoide, dentro da célula da tireoide, e essa tireoperoxidase ela é muito importante para a síntese de hormônio T3 e T4. Se você tem uma doença autoimune, seu sistema imune vai atacar a sua glândula tireoide, ele costuma produzir um anticorpo chamado de antitireoperoxidase. Então você vai solicitar essa porcaria para o seu paciente também. Anti-TPO, que é a antitireoperoxidase.